Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez pedidos de investigação ao Supremo Tribunal Federal. E nesses pedidos de investigação, ele também pediu que sejam investigados 10 governadores de estado, entre eles o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Lembrando que no caso desses pedidos, essas petições feitas pela Procuradoria-Geral da República, elas têm como base as informações prestadas por 78 executivos e sócios também do grupo Odebrecht. O que acontece? No caso da investigação no Supremo Tribunal Federal, foram feitos aí pedidos de 83 inquéritos que Rodrigo Janot quer que sejam abertos na corte, porque eles envolveriam aí deputados, senadores e também ministros de Estado. Essas pessoas, esses funcionários públicos, detentores, no caso dos parlamentares, eles têm foro, prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Mas na delação do Odebrecht surgiram também fatos, supostos fatos criminosos associados a muitas outras pessoas. Algumas não têm foro no Supremo Tribunal Federal, que é o caso, por exemplo, desses governadores. O foro no Brasil para investigação e processo de governador é o Superior Tribunal de Justiça. Isso está sendo desdobrado para o Superior Tribunal de Justiça. Há outras pessoas também, como por exemplo prefeitos, que o foro são os tribunais regionais federais, no caso de crime de competência federal. Então há o desdobramento também para esses tribunais. Enfim, são 211 declínios de competência ao todo, além dos 83 inquéritos. E esse é um procedimento um pouco complicado, há uma burocracia envolvida, que é justamente você pegar um número de protocolo do feito gerado no Supremo Tribunal Federal, ou melhor, na Procuradoria-Geral da República, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, tem que criar um número de protocolo e isso leva aí um período de pelo menos 2 ou 3 dias para ser feito. Ou seja, o ministro relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que é o Edson Fachin, ele só vai receber esse material por volta da segunda ou da terça-feira da semana que vem. Daí ele vai olhar esse material, ver o que é de competência do Supremo, determinar que aquilo fique no Supremo, vai concordar ou não com a abertura de investigação nos casos do Supremo e o que não for matéria do Supremo, for de outras cortes, como por exemplo o Tribunal Regional Federal ou o próprio STJ, ele vai determinar que seja desdobrado para essas outras cortes. Ou seja, é um procedimento um pouco complicado e, inclusive, não há uma expectativa, nem um prazo legal do próprio regimento do Supremo Tribunal Federal para que o ministro Edson Fachin decida sobre esses pedidos de abertura de inquérito. Sempre é bom lembrar que o Procurador-Geral da República pediu autorização do ministro do Supremo para que essas pessoas todas sejam investigadas. Cabe ao ministro decidir se é caso delas serem investigadas ou não. Ou seja, é o ministro Fachin que determina se vai ser instaurado um inquérito, no caso do Supremo, em que vai tramitar uma investigação sobre um deputado, por exemplo, ou um senador. Portanto, teremos que aguardar mais algumas semanas até que o ministro Fachin se decida a respeito desses pedidos. Nesses pedidos também foi solicitada aí a retirada do sigilo. Segundo o procurador Rodrigo Janot, há um interesse público que envolve toda essa matéria, já que se trata aí de suposto desvio de dinheiro público, e ele pediu para que tudo isso seja tornado público. E isso também vai caber aí à decisão do ministro Edson Fachin.